Olá, seja bem-vindo a mais um devocional. Eu peço então que você me acompanhe agora em uma palavra profunda, uma palavra de aprofundamento de uma palavra da Bíblia, de Mateus. Hoje nós vamos falar de Mateus 4, versículo 7. Bom, mas primeiro eu preciso e convido você que a gente feche os nossos olhos e nos ponhamos e nos coloquemos a orar, pedindo a presença de Deus sobre esse lugar, pedindo ao Senhor Deus que interceda sobre a nossa casa, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, para que possamos receber essa palavra com discernimento e compreensão espiritual. Pai, nesse momento eu coloco na tua presença a vida dos meus familiares, mas também a vida de todos aqueles que estão assistindo essa live, esse devocional, para que o Senhor interceda, Pai, para que o Senhor interceda dando-nos discernimento, Senhor Jesus, para que o Senhor interceda dando-nos capacitação, Pai, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos compreender em espaços profundos de nós, não só com um entendimento, mas como cura. Que essa palavra seja como o nosso maná nesse dia de hoje, Senhor, nos dando nutrição, alimento, fortalecendo as nossas vidas, fortalecendo a ligação da nossa alma com o corpo e o nosso corpo em obediência ao Espírito. Senhor Jesus, por favor, Senhor, dá-nos capacitação para que possamos ouvir aquilo que vem de Ti e, além de ouvir, nos qualificar através daquilo que nos chega, Senhor. Ah, papai, tira as escamas dos nossos ouvidos, Pai. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Faz a purificação do nosso espírito para que possamos, nesse momento, Cristo, estar em comunidade, em comunhão, Pai, contigo, Pai. Que através dessa possibilidade de fazermos isso em nossos lares, cada um da sua casa, possamos transformar isso no nosso momento de comunhão contigo, Senhor Jesus. Para que nesse momento de comunhão contigo sejamos sejamos ricos, sejamos abençoados pela tua presença, Senhor. Ah, papai, começa a aumentar o fogo dentro de nós, como aquela velha senhora que todos os dias pela manhã, com pequenos gravetos, acende o seu fogão a lenha. Faça conosco, Senhor, ponha pequenos gravetos que vão acendendo o fogo, aquecendo essa estrutura física fria que nós ocupamos e usamos, Senhor. Que esse pequenino fogo comece a aquecer a chaleira no fogão, comece a capacitar essa estrutura mecânica e física que utilizamos, para que depois ela se torne um instrumento de cozer, um instrumento de produção de alimentos da vida de outros, como aquele fogão aquecido, Senhor. Que ele possa aquecer não só a água, mas que ele possa aquecer o alimento para os outros, para alimentar muitas vidas, Cristo. Nesse momento, aquece o nosso corpo, Senhor. Acende a lareira dentro de nós, Senhor. Acende o fogo dentro do nosso coração, Pai. Acende o fogo na comunhão conosco, Senhor Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo a mais uma live, quando a gente começa o dia dando um tempo, dando um espaço entre o nosso sonhar e o nosso mundo prático, né, através de uma ação consciente, objetiva, de alinhamento e comunhão com Deus. A sua vida, você com toda certeza vai ter uma vida diferente. E você pode fazer esse movimento através desses devocionais. Você vai lá, liga um devocional, pega a sua Bíblia e você quebra esse ciclo do adormecer para o mundo prático, né? Evitando nesse momento a distração do celular, que é uma janela de comunicação. Então, vamos desmistificar, né? A possibilidade do que o telefone dá é de que estejamos através dele tendo essa comunicação, só que ao mesmo tempo ele leva você para qualquer comunicação. Ele leva você para qualquer comunicação e essa comunicação ela vai dar gatilhos em você. Ela vai dar gatilhos em você, positivos, negativos, vai influenciar mais ou menos você. Então isso aqui é uma pausa consciente e alinhada com aquilo que pode dar nutrição espiritual a você. Porque você é um espírito, você tem uma alma, habita um corpo, então você recebe alimento, o maná espiritual, porque o espírito se alimenta. Então, muitas vezes a miséria é falta, ausência, a falta de um alimento espiritual. E o alimento espiritual vem da fonte do alimento espiritual, que é o seu Criador, aquilo que o enviou, aquilo que a partir do qual você existe. Então, respira fundo. Essa é uma palavra simples, ela é. E por ser simples, que costuma ser a mais desafiador para nós, homens, mulheres, complexos em nossos pensamentos, de usar a simplicidade e não só de usá-la, mas de aceitá-la. E não só de aceitá-la, mas de crer nela.
Então, os maiores desafios que eu vejo como terapeuta, como cristão, enfim, como pessoa que treina, passa, né, que é pai, que é marido, é ajudar com que a pessoa creia. Por quê? Porque tu precisa crer numa experiência que tu ainda não tem. A partir do momento que tu tem experiência, aí tu vai ter que crer na experiência que tu teve. Claro que tem gente que até assim duvida. Mas vamos lá. Então, o primeiro momento da fé é o seguinte: alguém diz para você que algo é possível e você tem que acreditar para experimentar. E você experimenta, e quando você experimenta, você chega nesse ponto que a gente está aqui. E agora você está sentindo no seu corpo. E aí o ciclo ele muda. Agora você precisa começar a acreditar no que você está sentindo dentro do seu corpo, porque o Senhor Jesus estava se movendo no deserto em algum momento da sua jornada e pelo que ele se baseava para estar lá, para suportar aquilo. Pelo quê? Pelas sensações, pelos sentidos, pelos sentimentos, pela visão espiritual, óbvio, mas ele, como um todo, estava lá sincronizado, estava lá experimentando um vínculo, uma relação, e também, não só isso, como sendo tentado. Então, Senhor Jesus, nesse período, nessa fase do Evangelho, ele está, após um batismo, sendo experimentado, sendo tentado. E tentado pelo quê? Vamos lá, respira fundo, e eu vou ler essa palavra, e eu gostaria que ela gerasse um eco na sua alma profundamente, tá? Então, Jesus, em Mateus 4, versículo 7, fala assim, simples assim. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Fecha os teus olhos. Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Respira fundo agora, por favor, faça isso. É preciso sim, feche seus olhos, respira fundo, é necessário. Isso. E agora permita que essa palavra penetre profundamente em você. Amém. Só assim o discernimento é possível. Tem que penetrar lá dentro essa palavra. Do que é que Jesus está falando quando ele diz: também está escrito, não colocará teu Deus à prova? Isso é tão forte, isso é tão real. Jesus está falando sobre algo tão forte, mas tão simples, tão corriqueiro, e isso torna desafiador entender o que tem aqui. Então vamos lá. Eu sei que você imagina, né, o que está acontecendo aqui. Jesus está no deserto, essa é a aprovação final, né, ele é provado em três camadas, ele é provado em três níveis, e esse aqui é o último nível de provação dele, e o último nível de provação dele fala sobre exatamente, olha só, o último nível de provação dele fala da questão de você ter muito zelo e cuidado com o tipo de provação, comunicação, tipo de provação que você vai provocar, gerar em Deus. Então respira fundo, eu preciso que você respire fundo essa informação para que seja possível a gente gerar um aprofundamento disso aqui. Para que você possa ter um relacionamento com Deus, para que você possa ter um relacionamento com Deus, existem algumas coisas que você deve evitar fazer. Existem algumas coisas que você deve evitar fazer. Ok? Então, quando essa situação entre o Senhor Jesus e Satanás está acontecendo, o Senhor Jesus está dando três pérolas aqui para nós. Aliás, o diabo está entregando e Jesus está solucionando ela para nós. A primeira, então, é o seguinte: Jesus vai lá e o diabo lhe oferece que ele use da ligação com Deus para privilegiar a si próprio, porque ele estava em necessidade do corpo, para que ele possa privilegiar a si próprio. E Jesus responde: nem só de pão vive o homem. Bom, vamos lá. Depois, o diabo coloca o Cristo em cima de um espaço alto e o tenta a usar da sua ligação para provar que é filho de Deus. Né? Use dos seus recursos, se jogue daqui e você será salvo, guardado pelos seus anjos, nada irá lhe acontecer. E, inclusive citando versículos bíblicos.
autorizando a pessoa, autorizando Jesus a viver algo que está em afastamento do que essa ligação com Deus saudável pede que você faça. Bom, e aqui, nessa situação, é que Jesus traz essa nossa resposta, né? Depois ainda tem mais uma. Depois tem mais uma situação onde daí sim, de fato, Jesus repreende e manda o diabo embora e encerra a relação dele com isso. Mas vamos lá, amados. Vamos lá, respira fundo. Porque muitas vezes é muito triste isso, quando isso acontece na nossa alma. O Espírito Santo se entristece pela nossa falta de discernimento. O Espírito Santo se entristece pela nossa falta de discernimento. O Espírito Santo dentro de nós, para todo aquele que aceitou Jesus, ele passa a habitar e ele se entristece. Essa tristeza, muitas vezes, ela faz com que a gente se afaste da tristeza ao invés de olhar para a tristeza. Então, olhe para a tristeza e perceba do que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui? O que é o diabo? O diabo é o mundo, né? O diabo é a obstinação. E aí o diabo está dizendo assim, vai, faz isso, pula daí, você pode, você tem autoridade, você tem poder. Peça aos seus anjos que te guardem. É um deboche, né? É um deboche, é um escárnio, é uma ridicularização da ligação do Senhor Jesus. Que é o que o mundo faz, é o que esse lugar faz, é um ridicularizar, é um debochar, é um atacar, dizer, ó, pula daí do topo dessa torre, nada vai te acontecer porque tu é filho de Deus. Pula daí dessa torre, nada vai te acontecer, tu é filho de Deus. E aí Jesus diz assim, mas eu não posso pôr à prova, meu Pai. Não é assim que eu devo agir. Ainda que eu pudesse, diabo, ainda que eu pudesse pular daqui, sim. Ainda que eu pudesse, sim, ser restaurado e tratado pelos anjos. Não convém que eu ponha à prova, meu Senhor. Não convém. Não convém. Não é pertinente que eu ponha à prova, meu Senhor. Não é pertinente que eu exija sinais do meu Deus. Não é pertinente. Mais adiante, no ministério de Jesus, quando ele vai falar com homens da fé, as pessoas que guardam a palavra de Deus, eles dizem assim ao Senhor, dá-nos um sinal. E ele diz, o único sinal que lhes darei é o de Jonas. E o sinal de Jonas, amados, era um sinal de boca. Era um sinal de boca. A palavra diz que o Senhor Jesus deu muitos sinais. A questão, então, aqui, quando eles pedem sinais, eles estão pondo Deus à prova. Eles estão pondo Deus à prova. O próprio Tomé faz isso quando diz, eu só vou acreditar se eu tocar suas feridas com a minha própria mão, pôr a mão nas chagas da crucificação. Então, pôr Deus à prova, meus queridos, pôr Deus à prova é abominação. É uma coisa que não se faz, que não se deseja, que gera uma situação complicada, gera uma situação delicada. Então, vamos lá. Se não se põe Deus à prova, e tudo aquilo que não ama você, tudo aquilo que é inimizade com você, e sabe disso, o que você acha que isso vai fazer? Vai fazer você pôr Deus à prova. Quando a gente olha aqui essa tentação de Jesus, do diabo, do inimigo, do mundo tentando Jesus, está falando o seguinte: essas coisas não estão aqui apenas tentando Jesus, mas estão tentando todo aquele que anda com Cristo. Então, quando essas coisas estão tentando todo aquele que anda com Cristo, essas coisas também estão tentando você. Como que elas tentam você? Elas estão tentando você da seguinte forma: olha, usa dos seus privilégios com Deus. Vai, usa dos seus privilégios com Deus. E onde que vai pegar isso? Na sua vaidade. Se joga daqui, vai, não vai dar nada. Deus vai te guardar, Deus é contigo. E onde que será que acontece esse tipo de situação dentro do nosso dia a dia? Onde? Vamos lá. Onde será que acontece esse tipo de situação no nosso dia a dia? Do vai lá, se joga, não vai dar nada. Onde? Onde, amados? Especialmente se você é cristão, se você é um crente, aonde acontece esse tipo de situação? Aonde? Onde você acha que acontece isso? Exatamente. Dentro de você. Dentro de você. Então, quando você tem um compromisso espiritual com Deus e você começa a acreditar nessa voz que diz: não dá nada, vai, dorme mais, vai ter um preço. Quando você tem um compromisso espiritual com Deus e essa voz diz: não dá nada, fica em casa hoje, não vai fazer, não vai lá, não vai lá, não vai na igreja, não vai fazer, não vai viver os convites que Deus te fez, não. Vai ter um preço. E o preço
é mais simples do que essa ideia de um castigo. O preço é que todos os convites que Deus te faz, eles têm um propósito, uma finalidade e uma resposta dentro da sua alma. E quando você não vai nesse convite que Deus te faz, você fica sem isso. Você fica sem essa resposta. Então, Deus convidou Jesus ao deserto. O diabo convidou a si mesmo. Então, esse convite foi feito por Deus com um começo, meio e fim, e só poderia terminar quando Deus o abençoasse e lhe desse a permissão para encerrar. É por isso que poderiam ter havido 15 tentações. Mas Jesus apenas repreende aquilo que o tenta quando Deus dentro dele testifica e diz: ok, filho, terminou, pode encerrar o seu relacionamento com esse deserto. Então, na verdade, quando você recebe alguns convites da vida, quem fez o convite é Deus. E esses convites são desde a mãe que Deus escolheu para nós, o pai, como também os filhos. E quando nós estamos em rebelião contra essas coisas simples da vida, nós estamos em rebelião com aquele que nos enviou a ocupar essas coisas. E todo mundo já viveu rebelião na vida. Todo mundo já viveu rebelião na vida. E a rebelião ela é falta de entendimento, amados. Ela é falta de comunhão, ela é falta de comunicação com Deus. Então eu estou rebelde porque minha mãe não fala comigo. Eu estou rebelde porque não sei o que está acontecendo. Eu estou rebelde porque o meu trabalho não sei o que. E essa rebeldia, ela vai gerando um afastamento de mim. Então essa rebeldia é tudo que o que não gosta de você quer que você faça, que você se encha de rebeldia. E essa rebeldia, ela é blasfema. É provar teu Deus. É provar teu Deus. Então a coisa correta deveria ser buscarmos recurso para lidar com o que é difícil. Ao invés de abominarmos, nos queixarmos e nos afastarmos desse lugar. Então, se você está tendo dificuldade com alguma pessoa da sua vida, essa pessoa foi posta por Deus aí, você deveria buscar em Deus o recurso para lidar com essa pessoa. Se você está com dificuldade em algum espaço, algum lugar onde Deus pôs você, você deveria buscar em Deus a resposta de como lidar com essa situação. E isso é o contrário de provar. Então, comunicar-se com Deus, buscar em Deus, dar a Deus a sua rebelião, pedindo para que o Senhor lhe ajude, isso não é blasfema. Porque isso está acontecendo exatamente um movimento de correção. Então, quando acontece essa tentação aqui e o diabo diz assim, Jesus vai, pula daqui e te joga lá embaixo, eu imagino Jesus hesitando por um segundo e conversando com Deus, Senhor, eu faço o quê aqui? E o Senhor pondo dentro do coração dele a resposta, olha, diga que não é assim que funciona não. Então também há um aprendizado de como lidar com o mundo quando nos comunicamos com Deus em relação às coisas que não sabemos lidar. Então a palavra de hoje ela fala disso. Buscar em Deus a solução para as coisas que não sabemos lidar. Buscar em Deus a resposta que vamos dar ao mundo ao invés de tomarmos de nosso próprio juízo, ao invés de continuarmos alimentando a roda de queixas, de lamentações que nos afasta daquilo que Deus propôs para nós, porque daí estaremos sendo blasfemos. Aí dentro desse momento estaremos entrando em rebelião e essa rebelião é inútil. Essa rebelião ela só prolonga o processo de sofrimento. A inquietação, a rebelião, a falta de fé, ela só prolonga, ela só deixa mais longo o processo de resolução, de solução e de estar com o Senhor em um outro passo, em um outro estágio da minha vida, em um outro espaço, em um outro lugar. Então que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra traga e crie aí na sua vida momentos de conexão entre você e Deus, que você possa buscar em Deus solução para situações, vínculos, relações e processos que você não sabe lidar, que obviamente o diabo e o inimigo está pondo areia aí para deixar você em dúvida e você inquietado, mas ponha isso tudo na presença de Deus hoje ainda. Dobre seu joelho, vá ao chão e diga, Senhor, eu estou com dificuldade dentro do meu casamento, Pai, eu estou com dificuldade dentro da minha casa, Pai, eu estou com dificuldade comigo mesmo, Pai, eu estou com dificuldade de 3 pontinhos, e deixa Deus resolver. Não é você que resolve. Você é quem aponta o problema. O problema é quando você tenta resolver, porque vai dar tudo errado. O ego não resolve o ego. O ego precisa de Deus para resolver o ego e aproximar o ego do Espírito. Então, fique em paz, fique com Deus, tenha um ótimo dia e até a nossa próxima devocional.